Amados irmãos, a paz do Senhor, hoje uma sexta-feira linda, né? Sexta-feira linda. E hoje vamos terminar o capítulo de número 26, trabalhando dos versículos 57 ao 62. Quando pegamos do 57 em diante, vemos agora, sim, tratar sobre a herança dos levitas, né? Essa tribo que tinha sido separada por Deus para o exercício de todo o ministério sacerdotal, né? E, obviamente, levítico. Diz o versículo 57, e estes são os que foram contados dos levitas segundo suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas; Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, né? Levi, obviamente, o grande patriarca, né? Ele teve os 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. E aí vem a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Mussitas, a família dos Coreitas, e Coate gerou Arão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão e Moisés e Miriam, né? Ou seja, trata de retomar literalmente tudo aquilo que estava lá no início, né? Com a genealogia direitinha de Moisés, o grande homem de Deus usado para a libertação. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú, aí aqui uma lembrança horrível, né, da brincadeira desses 2 meninos, morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que dele foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar. Já que morrem, né, Nadab e Abiú, Eleazar passa a ser o sumo sacerdote. O sacerdote que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Muito bem. Aqui nós vamos tratar sobre os levitas. Não sei quantos se lembram do primeiro censo. Ele, referente aos levitas, está em Números 3 e 39. E lá os levitas tinham 22.000. De 1 mês para cima, 22.000. Agora, exatamente em Números 27:62, ou seja, 40 anos depois, com tudo para dar errado em matéria de gerar filhos, os levitas têm agora 1.000 membros a mais, homens de 1 mês para cima, para servirem a Deus. Eles agora têm 23.000. Os levitas, irmãos, eles não receberam o seu próprio território, não é? Mas eles foram espalhados no meio do povo de Deus, pelas 48 cidades separadas para eles. 48 cidades. Você pode ver isso em Números 35, de 1 a 5, e Josué, capítulo 21. E aí a gente para e pensa, tá, tudo bem, eles não tinham um território único só para eles. Eles foram espalhados por todo Israel. O que Deus queria com isso? Porque Deus deu para eles não uma porção de terra enorme, mas algumas cidades. É como se hoje, irmãos, cada tribo de Israel constituísse, por exemplo, um estado. A gente não tem o estado de São Paulo, o estado de Minas. E dentro de São Paulo e Minas, muitas cidades, né? Porque cada tribo recebeu uma porção de terra enorme, como se equivalesse hoje a um estado. E os levitas receberam
somente pequenas cidades, no número total de 48 cidades, né? Analisando a palavra do Senhor, nós vemos que 3 foram os motivos para isso. Não estou dizendo que são os únicos motivos, mas são os motivos que o Senhor nos deu a felicidade de conhecer, né? Em primeiro lugar, a dispersão dos levitas, ou seja, colocar levita para tudo que é lado, de norte a sul, em cidades, cumpria a profecia de Jacó. Você se lembra que Jacó, perto de morrer, lá no seu leito de morte, Jacó disse em profecia que os descendentes de Levi seriam distribuídos por toda a terra. Sim, isso está em Gênesis 49, de 1 a 7. E, óbvio, Deus cumpriria a profecia de Jacó. E aí, obviamente, é interessante porque, se você se esqueceu, Levi e Simeão, eles tinham sido aqueles 2 rapazes violentos que mataram o povo de Siquém todinho por causa de sua irmã. Por causa de sua irmã que foi violentada, né, pelo príncipe de Siquém. E aí, pelo que vimos, né, e esse fato está em Gênesis 34, Jacó acreditava que seria mais seguro que os filhos de Levi ficassem dispersos, né? Talvez, não sei se por essa razão, não sei se Jacó tinha um medo muito grande deles estarem juntos e dar de novo loucura no meio deles, mas eu acho que Jacó preferiu que eles ficassem dispersos, né? E houve uma profecia, obviamente, quanto a isso. Em segundo lugar, estando espalhados por toda a terra, os levitas tinham mais oportunidade de ensinar a lei a um número maior de pessoas e influenciá-las a serem fiéis ao Senhor. Então, vamos lá. A primeira razão é óbvio que foi por causa da profecia de Jacó, que disse que eles iam ficar espalhados. Agora, a segunda razão é que Deus tinha um plano. Deus queria que a sua lei fosse cumprida por todo o povo. E na medida que os levitas se espalhassem por toda a terra, eles teriam oportunidade em toda a terra ensinar a lei a um número maior de pessoas. E, obviamente, influenciando a cada uma a ser fiel ao Senhor. É como mais ou menos você tivesse assim aquele pastor que você admira morando do lado da sua casa. Aí você, assim, você faz menos besteira, você fala menos besteira, você procura se comportar melhor, afinal de contas, o meu pastor está aqui do lado de casa e tal. E por mais que ele seja brincalhão, que ele seja jovem, que ele seja gente boa, é o meu pastor. Não vai deixar de me puxar a orelha no momento correto. Essa é uma verdade. Então, haveria, sim, uma maior reverência, uma maior transparência, uma maior, literalmente, uma maior influência da lei em todo o território. Em todo o território. A gente sabe que em Deuteronômio fica muito claro, no capítulo 4, que os pais é que devem ensinar os filhos. Mas você não pode se esquecer que era responsabilidade dos sacerdotes e dos levitas ensinar ao povo o significado da lei de Deus e as bênçãos decorrentes dessa obediência. Isso está em Levítico 10, versículo 11, livro de 2 Crônicas, né? 15 e versículo 13, 17 e 7. E assim nós teríamos, obviamente, por parte de Deus, uma maior divulgação, diríamos assim, da sua lei, da sua palavra. E o terceiro e último motivo, cremos, que pelo qual os levitas não herdariam uma parte de terra única, mas seriam dispersos, foi o fato de Deus
ser a sua herança. Em Números 26 e 62 diz isso. Diz isso. Deus faz questão de lembrar. Eles eram simplesmente herança. Herança e herança para Israel, e Deus é que era a herança deles. Deus era a herança deles. Eles eram extremamente privilegiados por fazer o que muitos das outras tribos queriam fazer e não podiam. Eles serviam a Deus, eles estavam dentro ali do tabernáculo, eles assistiam aos sacerdotes, eles tinham parte no sacrifício, eles tinham direito às ofertas, aos dízimos, que todo o povo levava ao Senhor. Então, Deus deixou muito claro, mas muito claro sempre, que eles seriam bênção para Israel, eles seriam herança para Israel, e eles não teriam herança em Israel, porque a herança deles era o próprio Deus. Assim, os levitas deveriam então consagrar-se inteiramente ao serviço do Senhor e viver para o povo de Deus, e viver pela fé. Viver pela fé. Viver, sim, pela fé, de que o povo ia trazer os dízimos, as ofertas, eles poderiam sobreviver e eles poderiam se dedicar completamente à obra de Deus, porque suas necessidades seriam supridas pelo próprio Deus, por meio do seu próprio povo. Por meio do seu próprio povo. Então, estas eram as 3 razões pelas quais os levitas não tiveram porções de terra separadas para eles, mas meras cidades, tá bom? De norte a sul, muito bem localizadas. Quando chegar a esse ponto em Josué, prometo para os irmãos que a gente coloca um mapa e mostra direitinho para você ver como foi estratégico. Eles estavam em todos os lugares, e assim, obviamente, se cumpre a profecia de Jacó, que, como falei para os irmãos, eu pessoalmente creio que Jacó falou pelo Senhor e tinha que se cumprir, mas também eu acho que Jacó não queria os levitas muito juntos, que eram um pouquinho perigosos, né? Mas essa segunda parte é por mim, não está na Bíblia, né? A primeira está na Bíblia. Segundo lugar, cremos também que literalmente tudo isso acontece em razão de Deus querer levitas por tudo que é canto, para a divulgação da sua palavra, para ensino da sua palavra, né? Para algo maravilhoso. E em terceiro lugar, os levitas tinham como herança o próprio Deus. Então, Deus aqui era a herança deles, a herança de cada um deles. Sabe, irmãos, é muito interessante, né? Eu, de novo, quero recordar um estudo que demos aqui. Interessante como essa tribo começa, assim, não tão espiritual, né? Levi em si, o filho de Jacó, ele não era assim tão espiritual. Ele tinha defeitos enormes, ele era vingativo, ajudou a vender José, mas incrível como tudo que tinha começado literalmente tão estranho e ruim termina tão lindo, né? Termina com uma tribo que simplesmente por intermédio dela todas as outras seriam abençoadas. Termina com uma tribo que, tendo meras cidades, eles teriam tudo. É interessante isso, né? Eles tinham cidades para viver, mas eles não tinham territórios mesmo como as demais. E não tendo porção de terra, eles tinham tudo, porque tudo era entregue no templo, no tabernáculo, e eles viveriam literalmente de tudo que viria. E o mais lindo é gente que confia em Deus. É gente que, mesmo tendo suas cidades, ali não tinham outros trabalhos a não ser o trabalho voltado literalmente para o tabernáculo, né? Que nós vamos ver que quando o povo se estabelece ali na querida Canaã, fica em primeiro lugar em Siló, depois é que vai para Jerusalém, quando Davi se torna rei,
e depois se dedica ao templo que o filho de Davi constrói. Então, é muito linda a história dos levitas, né? Muito linda. E eu espero que a gente possa entender que a nossa história também é assim. Guarde uma coisa, o que começou ruim não tem que terminar ruim. O que começou difícil não tem que terminar difícil. Deus pode, no meio do caminho, consertar e fazer daquilo que era tão feio e tão ruim existencialmente, algo maravilhoso para a glória dele, para deleite dele, para prazer dele. Então, meu amado irmão, um grande beijo, a paz do Senhor. Aqui é óbvio, você desconfiou, mas agora deixa eu me apresentar. Aqui Pastor Gideon Júnior. E eu quero agradecer a Deus por mais uma semana. Que semana abençoada, né? Como nós aprendemos e como nós estamos crescendo. Eu quero agradecer a você pela audiência, pelo lugarzinho que esta igreja está conquistando no teu coração. Nós somos esse povo que busca a palavra de Deus. Temos defeitos, como todas as igrejas têm, porque somos humanos, mas estamos caminhando na presença de Deus e o Senhor, com muita misericórdia, está nos conduzindo. E eu quero agradecer minha pastora presidente pela confiança, não é? Nossa querida pastora Luíde Ramos, todo o ministério, e vamos caminhando, né? Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. Então, um grande abraço, bom final de semana, que os cultos sejam maravilhosos em todas as igrejas, que o Senhor opere grandemente, que o Senhor esteja convosco e que o Senhor vos abençoe em absolutamente tudo. No demais, a paz do Senhor e um final de semana na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.